Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional FM. Bom dia, internautas, pessoal que está acompanhando a nossa live no Facebook, na página Regional FM Descalvado. Hoje o Regional é o Descalvado em Destaque, né? No Jornal da Regional, como toda quinta-feira, com o Dr. Rubens. Dr. Rubens, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mônica. Graças a Deus, tudo bem. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você e com todos os nossos amigos e amigas de Descalvado. Dr. Rubens, e hoje um assunto muito importante que está em destaque, infelizmente, né? Que é sobre a dengue e a Covid, e que também atinge a sua área, né? Por isso nós vamos estar hoje falando sobre a dengue e a Covid, sobre sintomas, como está a procura no centro de saúde. O Dr. Rubens, como médico, vai poder estar explicando e tirando todas as dúvidas de vocês. Você que for participar, pode participar pelo nosso WhatsApp, tá? 996410535 ou pela nossa live online. Você pode também deixar o seu comentário para tirar a sua dúvida, fazer a sua pergunta aqui para o Dr. Rubens na nossa live ao vivo. Estarei acompanhando também, né, Dr. Rubens? Esse assunto depois do carnaval, a Covid, né? E a dengue, que nós já estávamos falando antes até mesmo do carnaval, né? Exatamente, Mônica. A gente tem falado já da dengue, já tem alguns meses. Isso, exatamente. Né? E o que a gente tinha falado está acontecendo. Que a gente tinha falado que esse ano promete a coisa ser feia. Já visto que já está acontecendo em outros estados. Tá? No Rio de Janeiro, principalmente, em Brasília, que está pior do que todos, Minas Gerais, uma abrangência enorme de casos, e aqui em Descalvado. Qual que sempre foi a nossa grande preocupação, tá? Poxa, pessoal, não custa nada perder 10, 15 minutos por semana, tá? Não precisa ser todos os dias, e ver se tem alguma coisa no quintal de vocês. Dá uma olhadinha, vê se tem algum vasinho, se tem algum copinho, se tem algum potinho de margarina vazio jogado, tudo isso, até a tampinha, não precisa ser nem o pote inteiro, não. A tampinha da margarina, se ela ficar ali parada e chover em cima e a água ficar parada, já é suficiente para um criadouro do mosquito da dengue, tá? Que é o Aedes aegypti. Então, está na mão da população. É claro que o poder público tem que fazer a parte dele, tá? Mas a prevenção principal está na nossa casa, no nosso quintal, tá? Como eu mesmo falei em um outro programa, que até na minha casa anos atrás também, nós não imaginávamos e tinha um criadouro lá, né? Ainda bem que nós deixamos o pessoal do Fumacê entrar, o pessoal que faz da vigilância sanitária entrar e averiguar tudo. Inclusive, acho que vocês todos devem deixar também, que eles estão lá para colaborar e não é para ver nada de errado, não vai criticar a casa de ninguém, não vai fazer nada. Eles simplesmente vão ver se há possibilidade de algum foco que exista ali na sua residência, tá? Então deixe que eles entrem, bem identificados, é claro. Descalvado é uma cidade pequena, todo mundo sabe quem trabalha na vigilância, né, Sim, Mônica? exatamente. Diferente de outras cidades, grandes centros, que o brasileiro, infelizmente, o Brasil não é para amador, não, o Brasil é para profissional. Né? Então o que a gente vê? Infelizmente em outras cidades de grandes portos, as pessoas fazem um crachazinho e vai lá e não são nada e entram na casa da pessoa, com a intenção de furtar ou de ver o que tem lá dentro, se vale a pena furtarem mais para frente um roubo ou não. Mas Descalvado não, Descalvado todo mundo sabe, sob a tutela do Silvinho, que é nosso grande amigo aí, companheiro há anos, pessoal da vigilância sanitária, trabalhando junto com a vigilância epidemiológica, que é a Lourdes. Sim. Trabalho, já recebemos a Lourdes aqui, um trabalho sempre muito bem feito por ambos, um abraço a vocês e muito obrigado. Mas então, deixem esse pessoal entrar. Deixe eles vistoriarem as suas casas, porque eles estão lá não é para reparar nada, não é para ver nada, não é para comentar nada de ninguém, não para criticar nada. E simplesmente falar, olha, tomem cuidado, esse lugarzinho aqui, esse pequeno cofrinho de café aqui, essa tampinha de cerveja que está aqui parado, isso aqui pode vir a ser um criadouro. Eles acabam ensinando também os vasos, como colocar adequadamente. Tudo tira a água, põe areia, tá? Uma série de coisas. Então eles estão lá para ajudar. Então, vocês têm que colaborar, porque se cada um fizer a sua parte, tá? Com certeza vai diminuir muito o foco da dengue. Ontem eu atendi uma paciente até, tá? Que ela foi uma das primeiras esse ano a pegar dengue. A dengue dela foi confirmada dia 3 de janeiro. Dia 3 de janeiro desse ano. Ela falou, doutor, eu passei o ano novo com dor no corpo, e ontem ela veio já com pedido para a gente ver se estava tudo bem os exames. Graças a Deus estava tudo bem, mas ela chegou a ter plaqueta de 40 mil.
tá? Sendo que o normal é de 150 para cima até 400, 450. Chegou a ter plaqueta de 40 mil. É um dos grandes problemas que pode se transformar numa dengue hemorrágica. Plaquetas, para quem não sabe, é um dos elementos responsáveis pela coagulação do sangue. Tá? Se as plaquetas estão baixas, não há coagulação. Não havendo coagulação, a pessoa sangra. Tá? Então, é por isso que a gente pede hemograma, não é para saber se a pessoa está com anemia ou não está com anemia. Não, a gente pede para saber se tem algum foco ali, sinais de um quadro virótico, acompanhado da contagem de plaquetas, para a gente ver a seriedade do problema. Sim. Tá? Então, tem casos que você tem que fazer a contagem de plaquetas em dias alternados. Internado até diariamente. Tá? Justamente para se saber o grau de risco, se aquilo está aumentando ou não. Mas nós vamos falar um pouco mais disso ainda para frente, tá? No programa de hoje mesmo. Mas aqui o que a gente quer dizer? Se vocês fizerem a sua parte, tá? E eu não vou isentar a prefeitura, não. Tá? Também tem que fiscalizar. Vocês têm que fazer a parte de vocês. Nós temos que fazer a nossa parte, tá? Deixando nossos quintais limpos, as coisas organizadas, não deixar nenhum tipo de possível criador por um mosquito da dengue. E ele não gosta só de água suja, como foi dito aqui. Ele gosta de água limpa. Água limpa também. De água limpa. Tanto quanto o outro. Tá bom? Então, vocês têm que deixar... Se tiver dúvida, pega um pouquinho de água sanitária até. Vocês podem jogar, se tiver algum lugar... Ó, aqui eu tenho uma água aqui, não sei o quê. Joga água sanitária, que você já vai inibir aquilo também. Mas isso é uma coisa mais complexa um pouco. Por causa das piscinas, por exemplo, né? As piscinas, por quê? Alguém pode falar, por que a água da piscina não é um criador de dengue? Por causa do cloro. É o cloro, exatamente. Por causa do cloro. Tá? Então, a água sanitária é o cloro. A água sanitária é o cloro, tá? Em volume menor, mas é. Então, as piscinas cloradas, as piscinas limpas, elas vão estar com seu nível de cloro ok. Estando ok, por isso não é um foco. Não vai desenvolver, o mosquito não vai ali, porque ele não gosta do cloro, tá? Água limpa sim, água da chuva parada sim, mas a água clorada ele não gosta. Então, é fundamental que cada um faça a sua parte. Tá? Da mesma maneira que é fundamental que a prefeitura municipal faça a parte dela. Eu estou falando isso porque me causou um espanto. Eu estava indo, que acho que muita gente sabe que eu trabalho uma vez por semana em Santa Rita, e eu vou ali pela rua como chama ali? Bela Vista, do Santa Bela Cruz. Vista ali. Não, o bairro sim. Né? Eu queria lembrar o nome da rua. Onde tem aquela ponte que foi refeita, tá? Não a avenida principal. Não a principal, da outra. direita, tá? Onde tem a ponte que foi refeita. Eu fiquei assustado com a quantia de mato, que há naquele local. Fiquei assustado, tá? E fiquei indignado. Eu falei, como que a gente quer, a gente fala e pede para que faça as coisas e você vê isso aqui de um jeito desse? Então ali, ali tem aquele parque ecológico, né? Um local que deveria ser aprazível para você poder passear, para você dar uma volta com o cachorro, dar uma passeada à noite, fazer alguma coisa, é horrível. É horrível. Né? A ponte, os pedestres, eu acredito que não conseguem passar, eles têm que passar pela rua. Então toda a rampinha ali, tá? Que vai lá para o Santa Aliança, lá em cima, tá? Toda ela está com mato. Então, se a prefeitura não fizer o dever de casa, com que moral ela vai cobrar que a população o faça? Né? Então, acho, senhor prefeito, tá? Por favor, dê uma volta na cidade. Vá a todos os bairros. Tá? Se não dá para ir em todos no dia, cada dia pega e vai em um. Tá? Meia horinha que o senhor perca, o senhor vai lá em loco ver o que está acontecendo. Aí o senhor vai ter condições de pegar o telefone e falar para o seu secretário, olha, eu passei em tal lugar, tem isso, passei em tal lugar, tem aquilo. Tá? Agora, cabe a nós aqui colocarmos o que deve ser feito? Acho que não. Né? E até vou colocar isso porque queremos agradecer, né, Mônica? Porque na Morada do Sol nós recebemos aqui a grata satisfação e como as coisas são bem feitas, a gente deve elogiar também. Aquela reclamação que o meu ouvinte fez a semana passada, de imediato o pessoal da prefeitura foi lá e limpou a rua dela, recolheu o lixo, como ela tinha colocado aqui. Ela me ligou depois agradecendo o que a gente falou aqui. Exatamente, tá? Então, nós ficamos muito satisfeitos. Por quê? Porque a gente está apontando o problema, as pessoas estão mostrando para a gente onde estão os problemas, a gente aponta e a solução é dada. Exato. Então é isso que a gente quer dizer. Isso é um trabalho em equipe, isso é um trabalho em conjunto. Isso, volta a falar, né, André? Sim. Isso é um planejamento.
Planejamento. Né? Se você planeja que você tem que ver as coisas, você tem que saber o que está acontecendo de errado na sua cidade, você tem condições de exigir, tá? De pedir e exigir que o seu colaborador faça o trabalho. Agora, se você está atrás da mesa sentado e não sabe o que está acontecendo, não resolve nada, Mônica. Exatamente. Então a dengue está aí, a dengue mata. Os sintomas da dengue, por incrível que pareça, são piores até do que da Covid. São parecidos ou... Ambas as doenças são viróticas, tá? Tanto a dengue como a Covid, como o chikungunya, como o sarampo, como a rubéola, etc., são doenças viróticas. Então os quadros das doenças viróticas, eles são muito semelhantes, tá? Eles se assemelham. O que é? Aquela dor no corpo, aquela dor retroorbitária que é atrás do olho, a gente sente que o olho está doloroso, a gente aperta. Dor na cabeça, uma febre, geralmente não é febre alta. Tá? A febre alta é um sinal de doença, geralmente, em medicina não existe a palavra sempre, a palavra nunca, tá? Mas geralmente a febre alta é uma doença causada por bactéria e a febre mais alta é uma doença causada por, a febre mais baixa é uma doença causada por vírus. Mas existem casos que nós temos aí, quadros de virose com 40 graus, existe. Mas normalmente é 38, 38,5, tá? As doenças acima de 39, 40 graus geralmente são bacterianas. Se você pegar, por exemplo, uma amidalite purulenta. A amidalite purulenta é uma doença bacteriana. Ela dá febre altíssima. Sim. Ela dá febre altíssima de repente. Uma infecção de urina, que é causada por uma bactéria, dá uma febre altíssima. Tá? Agora, um resfriado é uma doença virótica, André. Sim. Tá? A dengue é uma doença virótica, essas outras são doenças viróticas. Então, geralmente, as febres são mais baixas. Então não tem um sintoma específico para cada uma, são parecidos. Não existe sintoma específico para cada um. Na dúvida, é melhor procurar um médico e ser orientado. Por exemplo, a Covid. A Covid, ela dá um sintoma... A Covid anterior, tá? Ela mudou os sintomas da Covid? Tá mudando. De antes para hoje? Tá mudando sim, tá? A Covid anterior, ela atingia principalmente as vias aéreas superiores. Isso. Tá? Então a pessoa desenvolvia um quadro de pneumonia, começava com uma amidalite, depois evoluía para o pulmão, tá? Dava aquele pulmão em vidro que a gente falava, em vidro esfumaçado, né? Na radiologia. E hoje, graças a Deus, os sintomas da Covid estão bem mais simples. Tá? E o da dengue, ele está mais exacerbado. A dengue, por exemplo, ela dificilmente ela vai dar um quadro de tosse, ela não vai dar, como a Covid dava, tá? Até a própria dor de garganta, a dengue pode dar, mas não é o mais comum. Mas não é o mais comum, tá? O que ela dá principalmente? Dor no corpo, febre, tá? Dor de cabeça, mal-estar geral, a pessoa não tem coragem. Parece que a queixa frequente qual é? Ah, doutor, eu estou com o corpo moído. Tá? Essa é a frase que a gente mais escuta. Estou com o corpo moído, não tenho vontade de sair da cama para fazer nada. Toda a vontade. Tá? E tem que se hidratar muito, né, doutor? Muito. Nós vamos falar sobre isso, tá? Então, o que é? Agora, qual é o problema? O problema é que a dengue ela tem que tomar alguns cuidados, porque você não pode usar nenhum tipo de anti-inflamatório. Às vezes a pessoa pensa que está ali com uma coisinha, não é nada, vai lá tomar uma medicação por conta, né? Exatamente. Não pode. Tá? Então, a dengue não pode. Por que não pode o anti-inflamatório? Porque o anti-inflamatório é antiagregante plaquetário. Nós falamos aqui, não faz essa cara feia, mãe. É tudo técnico. Nós falamos que o problema da dengue é a baixa das plaquetas, tá? Então, a dengue... baixando as plaquetas, e você tomando um desses medicamentos que é antiagregante, significa o quê? As plaquetas não vão se unir. Nossa. Tá? Então ela afina o sangue. Esse é o perigo. O anti-inflamatório afina o sangue. Tá? Então, com isso, há muito mais chance de ter hemorragias. Então, não pode tomar anti-inflamatórios. Tá? De preferência nenhum, principalmente o AS aspirina, que são ácido acetil salicílico, que é aquele gostosinho, cor-de-rosa, de 100 miligramas que se dá para criança, tá? Ou o de 500 miligramas, que é o comprimido grande. Então, o AS é o primeiro que tem que ser estipado. De jeito nenhum usar ácido acetil salicílico. Os nomes mais conhecidos, AS e aspirina. Por isso que é importante não se automedicar agora e qualquer dúvida procurar um médico. Primeira coisa pro médico. Procurar um médico. E se tiver sintomas de gripe, existem alguns medicamentos antigripais que eles contêm algum tipo de anti-inflamatório. Tá? Então eles também não devem ser utilizados sem orientação médica.
Tá? Então é importante. Esses Benegripe da vida, essas coisas Imagina, não devem a Simigripe ser pessoa tá com vida. dengue, toma um remédio por conta e acaba agravando ainda mais a situação. Por isso tem que procurar o médico e vai imediatamente. agravar com Vai certeza. agravar. E vai piorar mais, né, doutor? Então, o que nós temos recomendado, como você falou, André, tá? O Sim. que é o principal? Enquanto não se sabe o que é, e a dengue tem um problema, o que acontece? Você não consegue fazer o diagnóstico dela laboratorial rápido, tá? O prazo correto de se fazer o diagnóstico da dengue, a sorologia da dengue, é no 6º, 7º dia dos sintomas. Então, é praticamente quando já passou a doença. Quando já Nossa. passou a doença, tá? É que você consegue Não falar, tem outro olha, jeito, é assim. realmente eu estava com dengue. Ou não era dengue, eu estava resfriado. Tá? Então esse é um problema seríssimo, seríssimo, tá? Já vi isso aqui, um caso até de autópsia, que ontem eu estava vendo até no jornal, que foi feita depois de um mês e pouco, que confirmou que a pessoa morreu de dengue. Olha. Entende? Depois de um mês. Depois de um mês e Depois. pouco é que saiu o resultado da autópsia dizendo que a pessoa coisa, tinha hein? morrido de dengue. Então a dengue mata, tá? Aquele ditado que diz que o melhor tratamento qual é? A prevenção. Prevenção. A prevenção. É melhor prevenir do que remediar. Tá? Agora, se não houver, se pegou, coisa e tal, tá? Como eu estava falando aqui, contando a história que eu atendi a moça, que foi um dos primeiros casos. Ela trabalha na Fazenda Colorado. E eu falei, poxa, mas alguém lá tinha a dengue? Ela falou, não, mas tem bastante mosquito. Bastante pernilongo. Então aí que as pessoas confundem, tá? O mosquito Aedes aegypti, tá? Você pode, ele te picar na hora aqui. Ele só vai causar a dengue se ele estiver contaminado. Exatamente. Ele não desenvolve a doença, tá? O mosquito não tem, o Aedes aegypti não pega a doença, ele não morre da doença, mas ela fica dentro dele. Então, se ele picar uma pessoa que tenha dengue, que tenha tido a dengue, tá? Que tenha dengue, ele se contamina. Aí ele é um vetor. Aí ele pica outra Aí pessoa. ele pica outra pessoa. Vai passando passando. para as pessoas. Aí ele vai passar. Então, se você levar, não é nenhum desespero. Se você levar aqui agora, você viu, nossa, um Aedes aegypti no meu braço, peguei dengue. Não. Não se é ele isso. não tiver picado nenhuma pessoa que tenha tido dengue, tá? Não há problema nenhum. Não há problema. Não há problema nenhum. O problema é o vetor. O problema é ele ter picado alguém que já tenha contraído a doença. Aí foi o que surgiu de interessante dessa moça. Ela falou, poxa, mas eu só trabalho lá na fazenda e lá. Eu falei, alguém tinha dengue? Ela falou, não, ninguém tinha. Entende? Eu falei, não, de algum lugar você foi picar, então não foi lá. Não foi lá. Provavelmente foi na cidade. Na cidade. Então ela foi um dos primeiros casos que nós tivemos. Graças a Deus está bem, baixou Sim. a plaqueta para 40 mil, como nós falamos. Isso é seríssimo, tá? Existem 4 tipos de dengue. Isso que eu ia perguntar, e se os sintomas são iguais para todas São, elas? Os 4. Pra São todas? iguais, são iguais, tá? E a pessoa que pegou a dengue tipo 1, na próxima vez, dificilmente ela vai pegar tipo 1 de novo. Ela vai pegar tipo 2, 3 ou 4. E aí adiante. Qual o pior deles? Não tem. Não tem Todos pior? são pior. Não tem. Isso aí é diferenciação de vetores. São só, de vetores. Não há diferença clínica nenhuma e nem de gravidade da doença nenhuma. Todas podem causar os mesmos sintomas, tá? Sim. O que se diz o seguinte, uma pessoa que foi picada uma vez, que pegou a doença, tá? Se ela for picada novamente por um outro tipo, no outro ano, os riscos dela desenvolver, tá, um quadro de hemorragia é muito maior. É isso que eu ia perguntar sobre a dengue hemorrágica. É muito maior dela pegar a dengue hemorrágica, tá? Entendi. Por isso, o que é? Volto a frisar aqui, a melhor coisa é a prevenção, tá? Então, é prevenir. Prevenindo também, eu estava até esquecendo de falar aqui, com repelente. Verdade, Repelente é. é fundamental. Tá? E não adianta você ficar enchendo a casa de repelente, não, espirrar aerosol, coisa e tal, tá? O Aqueles da força também. ideal é você passar no seu na pele, corpo. É passar no seu corpo, tá? Até, as pessoas até acham que não, mas até por cima de uma calça de brim, o mosquito pode Consegue, picar. pica. Eu Ele sei, pica, mesmo. tá? Então não adianta você falar, eu tô de calça comprida, eu tô de calça de brim, tá? E Os aqueles aparelhinhos aparelhinhos que colocam na Que é na força, força? né? Eles ajudam. Ajudam? Tudo que você fizer Tudo que ajuda. é prevenção. Mas ele né? vai ajudar só no ambiente, se você não passar no corpo e sair da sua casa. Exatamente, tá? Então, tudo que você fizer, coloca a telinha na sua janela, tá? Isso é Evita. O problema é que o mosquito pernilongo, né, da dengue, nós estamos acostumados com o pernilongo, o que dá? Mais no final do dia. O da dengue não, é durante o dia. Durante o dia. Tá? Qualquer Então, hora. ele é mais agressivo durante o dia, tá? Então, isso é um problema mais sério. Tá certo? Então, isso daí tudo são cuidados. Então, além de colocar um negocinho na parede, além de deixar a sua casa fechada, colocar tela nas janelas, tá?
você deve usar o repelente. Tá? Com certeza. Mesmo por cima da roupa. Mesmo por cima da roupa, passem no tecido. Tá? Passem no tecido da roupa. Passem no corpo e passem no tecido. Por quê? Porque o pernilongo, o mosquito, ele não gosta daquele cheiro. Então ele vai para outro lugar. É por isso. Tá? Então ele vai para outro lugar. Então é fundamental que se faça a prevenção. Tá? Porque o tratamento existe? Não. Não. Tá? O tratamento da dengue qual é? Hidratação. Hidratação é fundamental. Você tem que tomar muito líquido. E nós não temos Muito. a vacina, né? Tá todo mundo falando sobre vacina. Descalvado não tem a vacina da Não dengue. tem, nem vai ter. Não tem, nem vai não ter. Não tem, nem vai ter, nem adianta perguntar. Exato. Tá? Então é consciente isso. Talvez para o ano que vem, quem sabe, né? Mas esse ano não vai haver. Não vai haver. E mesmo no Brasil inteiro, são muito poucos lugares que vão receber a vacina. Tá? Só cidades de grande porte e mesmo assim pouca quantidade. Pouca só quantidade, para crianças. Só para crianças. O porquê só para criança, Dr. Rubens? Porque eles alegam que são as que são mais vulneráveis, aqui ocupam mais leito hospitalar, aqui Sim. tem que pioram mais. Na realidade, eu não sei se é isso, mas eles tinham que colocar uma faixa etária lá por causa do volume, da quantidade de vacina. Tem pouca, né? Na Tem verdade, pouca, é essa a tem explicação. pouca. Então a explicação toda que eu entendo tecnicamente quantidade. falando, tem pouca. É quantidade. Tem pouca, uma faixa etária que tem menos condições de se defender sozinha. Exato. Né? Então eu acredito que seja isso. Então o que é? Antitérmico, remédio para dor no corpo. O que nós indicamos? Paracetamol ou dipirona. Tá? Evitem antigripais. Se tiver sintomas de gripe, evitem antigripais. Na dúvida, procura seu médico. Na dúvida, converse com o médico, tá? Evitem. É um bicho de sete cabeças? Precisa encher pronto-socorro? Qualquer dor no corpo, ficar desesperado e pronto-socorro? Não, porque vai chegar lá, o que o médico vai fazer? Tome líquido, toma paracetamol, toma dipirona e aguarde. E o exame não fica pronto no mesmo dia, tem que esperar, né? Nem faz. Nem faz o exame. Nem faz no mesmo dia. Tá vendo? Nem faz no mesmo dia, tá? Então, a mesma coisa a Covid. A Covid você vai colher a sorologia de Covid a partir do terceiro dia, tá? Tem que Então esperar a também. dengue também você vai aguardar. E a data principal seria no sexto, sétimo dia. Em alguns casos a gente acaba colhendo, a não ser O porquê o isso, Dr. hemograma, Rubens? é o tempo de desenvolver no organismo que ela cria um anticorpo que vai aparecer no teste. Se fizer antes, não aparece, não dá por tempo isso. A pessoa tem a doença, Daria um mas falso não- negativo. Exatamente. Tá? Não, Entendi. não dá tempo, até confunde. Aí você fala, não estou com dengue, eu vou tomar um Ah, cataflã, vou aí tomar... tá o problema. Aí é pior ainda. É pior. É pior ainda. A pessoa fica tranquila, não é pior pode. ainda, tá? Então tenham muito cuidado, hidratem bem, muito, muito, muito líquido. Os sintomas de coceira, dengue, depois de um determinado, não é imediato, tá? Mas depois de alguns dias, um dos grandes problemas da dengue é o prurido, é a coceira. Tá? É um prurido muito forte. Isso dá normalmente depois em torno do sexto dia, é o principal prazo que começa a dar. Pode dar depois do terceiro, do quarto? Pode. Mas principalmente depois do sexto, sétimo dia é que desencadeia esse prurido. E não é em Então, todo mundo que fica dá. um vermelhão. Inclusive, há anos anteriores, a gente confundia muito a dengue com rubéola. É. Com Se for rubéola. ver. Porque fica inteirinho vermelho. Nos casos mais agressivos, a pessoa fica inteirinha vermelha, André. Não são todos, Então, Dr. Rubens. não, Não são é isso que eu todos, perguntava é. também. Não, Bom a destacar minoria. isso. A minoria, tá? Aí tem que entrar com antialérgicos, tá? A única coisa que a gente acrescenta aí é antialérgico. Antialérgico. Tá bom? E o principal, hidratem bem, muito líquido, previnam, limpem os quintais. Se a rua estiver suja, peçam, liguem para a prefeitura, para a vigilância sanitária pedir para virem limpar a rua de vocês, tá? Não deixem nada que possa acumular água parada. Tá chovendo muito, tá chovendo toda hora. Sim. Né? Estamos no verão, né? Então, como nós cansamos e falar, vamos É. repetir. Uma tampinha de garrafa dessa daqui, tá? Se tiver lá com a boquinha para cima e para a água da chuva, em 1, 2 dias vai ter a proliferação do mosquito ali. Pode ter certeza, Mônica. Com Tá? certeza. Então, nós temos que fazer a nossa parte, a prefeitura tem que fazer a parte dela, tá? Para a gente poder juntar forças, unir forças e evitar que tenhamos o menor número de problemas possíveis. E, como eu falei, não adianta ficar qualquer sintomazinha indo para pronto-socorro, tá? É a mesma coisa, você pode ir para pronto-socorro, vai ter pessoas com dengue lá? Vai.
Se tiver um pernilongo no pronto-socorro que picou alguém lá e pica você que você não Aí tem você vai nada. pegar Aí você foi lá, dengue. não tá com dengue. Você que Picou não a tem pessoa, nada, vai pegar dengue. você vai pegar dengue. Então só realmente procurem, complicado. no caso que não tiver bem, tiver muito mal, tomou sua dipirona, seu paracetamol, hidratem. Hidratar o que é? Não é um copinho d'água não por dia. Hidratar Tem que tomar mesmo. no mínimo uns 4 litros de líquido por dia. E é água. Bastante. Água. No caso da dengue já estabelecida com a queda de plaquetas, a gente entra também com soro. Tá? O soro pode ser oral. Pode ser soro feito em casa, que a fórmulazinha é aquela que todo mundo conhece, 1 litro de água filtrada ou fervida, 2 colheres de sopa de açúcar, uma colherzinha de café de sal. Mistura aquilo lá num litro, prestar atenção, porque muitas vezes as pessoas moram na zona rural, que é difícil vir buscar. Exato. Tá? É. Então isso serve para tudo, serve para diarreia, serve para dengue, serve para vômito, serve para tudo. Então 1 litro de água morna, Para virose, filtrada. quem tem virose. Virose em geral, diarreia, quadro diarreico, tá? Então o que acontece? Porque nos casos de virose, as pessoas falam virose e entendem como diarreia. É um erro isso, porque virose é tudo. Sim, é tudo. Tá? Virose é tudo. Mas no caso de diarreia, por exemplo, no caso de desidratação, não adianta você tomar água. Tá? Tem que ser o soro. Aí tem que ser o soro. Por quê? Porque tem que ser um medicamento hipertônico. A água é isotônica. Isso. Ela tem o mesmo número de eletrólitos, tá? Daquele que está ali no nosso organismo. Então a gente tem que tomar alguma coisa hipertônica, que é o soro, ou quando não fizer o soro, o Gatorade. Sim. Tá? Gatorade Que também. não é tão bom quanto o soro, mas já bem melhor do que a água, tá bom? Nesses casos, e tomar de pouquinho em pouquinho, tá? Se você tomar um copo de uma vez, você pode ter náusea, pode ter ânsia de vômito. Então vai lá, Toma toma aos 50 ml, que é meio copinho, a cada meia horinha, vai lá, toma 2, 3 dedinhos, que você vai se hidratar. Então, no caso da dengue, hidratem com soro ou aqueles sachêzinhos que tem nos postos de saúde, reidratante oral, já é pronto, é só misturar num litro de água. E o que contém ali dentro? Contém exatamente o açúcar, o sal que você vai misturar, tá? Que você pode fazer na sua casa. 1 litro de água fervida, vou ser chato, vou repetir. 1 litro de água fervida ou filtrada, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colherzinha de café de sal. Isso é o soro caseiro. Isso salva vidas. Com certeza. Fácil Isso e simples salva a de vida. fazer, né, doutor? Fácil, simples e barato. É fácil. E barato, tá? Facinho, facinho. Então não há mistério. Então, se a gente fizer a nossa parte, a limpeza, a prevenção, a prefeitura fizer a parte dela, e nos casos onde houver foco, vai ter que ter o fumacê, né? Que eu ainda não vi o fumacê passando na cidade, mas acho que já devem estar planejando, né? Então, isso daí vai ajudar a prevenir, Mônica. E não adianta desespero, falar, eu tô com uma dorzinha aqui, vou ver se eu tenho dengue e vou pronto-socorro. Não, você só vai tumultuar, piorar. Aqueles que realmente estão doentes vão demorar para ser atendidos, tá? Vai prejudicar essas pessoas. Então só vão ao pronto-socorro, ao serviço médico, em casos estritamente necessários, tá bem? E, Mônica, eu acho que vou até parar um pouquinho, vai, só eu tô falando, não dá certo não, né? Tem muita Daqui a pergunta pouquinho aqui. a direção vai falar, pô, nós vamos cortar você, só você fala. É que tem bastante olha, participação tem muita gente aqui. aqui. Tomara que dê tempo. Tem muita gente aqui no Zap também. Você quer começar aí, Mônica? Vamos lá, o pessoal do Facebook que está acompanhando a nossa live, o Marcos Ricci Bueno, bom dia. Já é boa tarde agora, Boa né? Ele tarde, mandou já faz um tempinho. Boa tarde para você, Marcos. Obrigado pela audiência aí. A Cris Devito também, obrigado pela sua audiência. Por favor, a prefeitura tem que limpar 3 terrenos no mesmo quarteirão, fora a criação de caramujo do lado da Quitanda, Rua das Begônias. Acho que era que a Morada gente- do Sol a gente também, tava falando, minha é. querida Morada do Sol. Então vamos, passe os dados melhor, ligue para cá, tá? Passe os dados corretos e a gente vai pedir para alguém comunicar à prefeitura, né, Mônica? Exato. Pessoal da prefeitura, por favor, agradecemos o trabalho que vocês já fizeram a semana passada. Não sei se o prefeito colaborou, atrapalha, né? A gente não sabe nunca. Mas de qualquer maneira, vocês fizeram um bom trabalho, limparam lá e vejam também as aqui na Rua das Begônias o que pode estar acontecendo, tá? O Leonardo Cassiano também está acompanhando. Leonardo, obrigado pela sua audiência. Boa tarde, galera. O mal da maioria é automedicamento. Automedicação, né? Medicação. Eu brigo direto com isso aqui em casa. E ele está perguntando qual a durabilidade do repelente. Olha, aí depende Aí de depende marca. de marca, Depende é. de Cada um, marca. né? Mas Exatamente. você vai ter que reaplicar umas 2, 3 vezes ao dia, tá? Exato. Mas ali na própria bulazinha... Já tá falando na vai tá frente, falando já. quanto tempo você deve aplicar ou não. E
há repelentes possíveis de ser passado em criança, em bebezinhos, não há problema. Mas vejam a toxicidade dele, vê se ele é indicado para recém-nascidos, para crianças, Exato. que esses também vocês devem passar. Tem essa indicação. Mas tem que ser específico que possa ser usado para criança. Então na farmácia eles vão indicar direitinho. Ah, agora vou eu, hein? Muita gente aqui. Toninho. Vou mandar um abraço aqui pro Toninho da Zona Rural. Dr. Rubens, a prefeitura precisa colocar caçambas nas saídas aqui da cidade. Assim o pessoal não fica jogando lixo nas estradas. Esse Nossa, é um problema, nem me né? fala. Eu moro na fazenda Ele tá e dando acompanho ideia- isso todo final de semana. Então, ele tá dando a ideia aqui das caçambas, né? Carnaval, o Colocar nas- pessoal foi pro rancho, curtiu o carnaval, É. aí vem embora pra Imagina cidade. o que não tem de garrafinha, joga de Não é copo. só garrafa não, Outras André. coisas, Lixo né? doméstico. Lixo também? Jogam nas estradas. Complicado, É viu? complicado. Complicado. André, eu vou fazer uma pergunta, mas primeiramente, Toninho, obrigado, é um prazer muito grande você estar Zona Rural. ouvindo a gente na Zona Rural, tá? Mas eu vou te falar uma coisa, eu vou ser chato novamente. Vai, vambora. Planejamento, André. Aí, nossa, essa frase Planejamento. tá toda semana com a gente. O que custa? É o planejamento. Que custa? É o famoso. Né? A prefeitura saber que tem determinados lugares que o pessoal joga lixo e que não há condições de você recolher aquilo todos os dias, tá? Então é claro, como por exemplo aqui, há um tempo atrás existia uma caçamba aqui na entrada reta. Na reta. Mas ali não era bonito, não era Não. legal, enfeiava Era o local. feio. Era uma caçamba velha, uma caçamba enferrujada. E cheio de lixo, era muito Aquilo lá feio. denegria a imagem da cidade. Também Muito não feio. pode ser isso. Agora, na zona rural, você tem pontos ali, tá, que é muito fácil você colocar, André. A prefeitura tem condições de ter uma caçamba, de ter um caminhão próprio de caçamba, que faça essa coleta. Se não tiver, terceiriza, é claro. Na reta eles fazem a coleta, mas na parte rural da cidade. Então, é tão simples fazer isso, Mônica, André. Eu não sei por que se deixa chegar a um ponto desse. A pessoa precisa reclamar. O poder público tem que estar à frente dos problemas. Ele não tem que estar correndo atrás dos problemas. Na minha opinião, ele tem que estar à frente. Ele tem que pensar o que pode acontecer, o que eu posso fazer para evitar os problemas. Que nem a dengue, né? O que eu deveria ter feito, o que eu fiz para evitar chegar à crise. Depois da crise, sair correndo atrás é muito mais difícil. Melhor evitar. Porque a dengue tá em todo o Brasil, né? Não é todo só o desse Brasil, tá Salvador. no mundo No também. mundo Não é só inteiro. Brasil, não. No Aliás, mundo. essa No mundo. semana aqui, doutora, a coisa Não tá é tão só aqui. séria que eu tava falando no Jornal da Regional essa semana que já a Embaixada dos Estados Unidos já emitiu um alerta para viagens sobre dengue no Brasil. Quer dizer, já estão fazendo esse controle de Isso. prevenção dos Estados Unidos para cá. Já estão Pra fazendo não esse- virem para cá. já estão. Isso. É o Centro de Controle dos Estados Unidos lá, unidos com o CDC, né? Diz que os viajantes para o Brasil devem tomar muitas precauções, doutor. Quer dizer, já estão nesse assunto aí, né? Para quem vir para cá. A coisa tá séria, né, doutor? Eu ia fazer até uma brincadeirinha, um comentário do nosso presidente essa semana, mas é melhor não fazer, não. Posso fazer mais uma aqui do ouvinte? Toca o barco aí. Vambora? Ai, doutor. O Leonardo, ele tinha mandado para você no Face lá e eu tenho um complemento do Leonardo Tem aí aqui, também, que ele diz o no seguinte, WhatsApp? o doutor Rubens, o maior problema que o Leonardo está dizendo aqui é o seguinte, é a educação também da população, né? Porém, eu vejo casos que é melhor nem mencionar, diz o Leonardo, que ele já viu casos aí que ele não quer Olha, nem é falar. complicado, viu? Enfim, doutor Rubens, todos somos responsáveis pela nossa saúde e bem-estar. Todos nós, cada um de nós, né? É o que eu te falei sobre, Depende de cada sobre as um. estradas. É. Custa a pessoa Então. levar o seu lixo, se ela não mora no rancho, levar o seu lixo na cidade e descartar da forma correta? Não, ela prefere passar com o carro e jogar na estrada. Aí não dá, Ela né? acha mais bonito fazer isso. E isso, por incrível que pareça, Leonardo, Mônica, André, isso acontece até na zona urbana. Em quantas Também vezes a é. gente vê a pessoa vê um terreno baldio, Joga o lixo lá. vai lá, ele não mora ali, ele mora distante. Faz o descarte mas ele vai lá. lá e joga naquele terreno. Exato. Entende? Então, acho que tudo isso, o que tá? É Eu acho que complicado. falta é o exemplo, é a cultura, é se fazer uma campanha educativa, campanha elucidativa. A prefeitura fala, poxa, pessoal, por que vocês vão fazer isso? Tá? O que está faltando? Nós vamos colocar os locais adequados para isso. Eu já cansei de dar exemplo aqui em outras ocasiões, tá? Da parceria público-privada. Eu cansei de falar aqui, se você está chupando um picolézinho As ali na PPPs. esquina do Santander, Isso. onde você acabou o picolé, onde você vai jogar o papel e o palito? Você vai Exato. enfiar no bolso o papel, o palito melecado? Não. O que você faz com o papel? No lixo. Mas não tem lixo. E cadê o lixo? Cadê o lixo? Cadê? Cadê o lixo? Entende? Aí que tá o Cadê detalhe, o lixo? cadê? Você vai andar com o ali, lixo né? na Falta o mão quê? até você achar Falta um simples planejamento de se colocar uma lixeira, Isso, pombas. pra colocar ali. Não é? É tão difícil isso?
Saber os locais que você precisa colocar uma lixeira, precisa colocar uma caçamba para recolher, porque as pessoas se intimidam, Mônica, tá? Quando a coisa está bagunçada, aí vira bagunça geral. Agora, se a coisa está tudo em ordem, a pessoa vai ter vergonha de pegar e colocar um papel no chão. Exato. E jogar um papel no chão. Tá? Encuspir um chiclete que ela acabou de mastigar no chão. Ela vendo a lixeira, ela vendo que está tudo limpinho, Ela não vai jogar no chão. ela não vai jogar no chão. Só se for ela vai falar, muita falta de poxa, só eu educação. faço isso? Aí sim, Não, né? ela vai lá na lixeira. Agora, se não tem nada, se você não tem uma caçamba para recolher o lixo, se você não tem um caminhão nos horários adequados, se você não tem uma lixeira na esquina mais movimentada da cidade, que é ali da Farmais com Santo André, se você não tem onde jogar seu lixo, o que você vai fazer? Então tem que ter o quê? Você tem que ter o planejamento, a prefeitura tem que saber o que está acontecendo, tem que ter ideia, mas a gente fala. E não vai, entende? Então não adianta. E as parcerias público-privadas, tanto a lixeira como a caçamba, você faz gratuito, você faz com publicidade. Tá? Uma empresa lá que trabalha com caçamba, ela vai colocar o telefone dela, ela vai colocar isso dentro. Quem está vendo vai falar, ô, isso aqui tem uma caçamba, deixa eu anotar o telefone. Entende? Então não vai custar nada para a prefeitura. É falta de boa vontade, Mônica, é falta de planejamento. Tá? Então, André, o que a gente torce para o futuro? A gente torce para que os próximos mandatários da nossa cidade, prefeito, vereadores, vice, etc., tá? Que eles saibam realmente onde estão os problemas da cidade. Não adianta fora da cidade, não adianta só ser bonzinho, tirar foto da frente de pronto-socorro, falar, oh, não, tem que saber onde estão os problemas e saber encontrar as soluções deles, Mônica. Muitas vezes a solução é tão simples, está tão na cara das pessoas, mas se torna difícil. Então, aqui, se houver o local apropriado, com certeza a população vai se educar, vai ficar com vergonha de jogar um lixo no lugar errado. Gente, vamos lá, gente. Vamos no planejamento, que a gente fala toda semana aqui no Descalvado em Destaque. E as parcerias. Vamos atrás das parcerias para dar certo o negócio, pessoal. Pelo amor de Deus, né? Ô, doutor, agora tem o Julinho aqui do Bela Vista, que ele faz a seguinte colocação aqui pra gente no WhatsApp. A prefeitura está fornecendo medicamentos para os tratamentos de dengue e da Covid. No final do ano, estava faltando um monte de medicamentos, segundo o Julinho do Bela Vista aqui, tá? Olha, inclusive aqui, antes de responder isso, André, a produção ficou de levantar para a gente, Mônica, não sei se vocês conseguiram, se a prefeitura fechou com déficit ou com superávit. Está esperando a resposta. Esperando a resposta? Isso. Será que vem até o fim do ano? Porque, Julinha, é justamente isso. Nós cansamos de ouvir que a prefeitura estava em déficit e não tinha dinheiro para nada. Agora surgiu a notícia, tá? Não sabemos o que é verdade e o que é mentira, que a prefeitura estaria fechando em superávit. Tá? E se realmente fechou em superávit, isso aconteceu, mostra mais uma vez que uma incompetência do poder público. De deixar ter faltado remédio, faltado medicação, né? Faltado muitas coisas aqui que a gente vai trazer depois para vocês no momento oportuno. Então, tudo isso, Julinha, é uma pena que esteja acontecendo na cidade. É uma cidade que nós já cansamos de falar que tem uma renda grande, tá? A renda per capita é boa, muito boa, uma das maiores da região. Recebemos quase o mesmo valor, só 10% menos do que Porto Ferreira, quase o dobro do que Santa Rita, do que Ibaté, tá? E está onde está. Então alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa precisa ser feita. Doutor Rubens, a prefeitura não tem mais ouvidoria, né? Lembra que tinha ouvidoria, onde as pessoas faziam suas reclamações? Tem ouvidoria. Tem. A saúde Tem eu sei ainda? que tem. A saúde eu sei que tem. Então, se tem, deve ouvir outro. Provavelmente a prefeitura não faça publicidade. Sim. Porque vai congestionar as linhas. Porque eu lembro que tinha, mas isso meio que sumiu, sabe? Esse doutor Provavelmente as linhas vão congestionar, vai dar problema. vai ter jeito. Vai dar problema. Ficar congestionado. Muito bem, gente. Obrigado. Tem que agradecer a audiência da galera, né? O pessoal que tá na Regional FM 98,7, o pessoal do Facebook também. Um abração pro Luquinha, a nossa produção aqui sempre empenhada junto com a gente, né, doutor? Esse é o Descalvado em Destaque toda quinta-feira com o nosso amigão, doutor Rubens. Agora, a gente dá voz à população, né? Ó, o Maurício tá sempre participando, né, Maurício? Ei, Maurício, do centrão da cidade. Obrigado, Mauricião. Aí, doutor, não adianta só cobrar a população, né? A prefeitura também precisa limpar os seus terrenos aí, né? Os terrenos. Tem que cobrar, É né? fato. Maurício, é o que nós acabamos de falar, você está coberto de razão, tá? A prefeitura, para poder exigir da população, tá? É a Ele dá mesma coisa exemplo. é a mesma coisa numa família. Para você poder exigir dos seus filhos,
você tem que dar o exemplo. Tem que ser exemplo. Né? Você tem que educá-los, você tem que dar o exemplo, falar, olha, façam isso que é o certo, não façam isso que é errado. Tá? Então, vem dentro de casa. Então, a prefeitura é como se fosse o paizão de todo mundo. Ela tem que dar o exemplo do que é certo, do que é errado, e também dar meios para que a população o faça, como a gente estava falando até agora. E com certeza tudo vai melhorar. Mônica, André. Muito bem, vamos lá, deixa eu ver quem mais. Ô, doutor, a Lucido Albertina aqui está perguntando, a prefeitura está vacinando contra a Covid? O senhor tem essa informação? A da Lucy. Tá. A vacinação contra a Covid é uma vacinação constante. Continua. Tá? Inclusive obrigatória em alguns casos, como as crianças, tá? Uma faixa etária aí obrigatória. Obrigado, Também, Lucy. graças a Deus, André, graças a Deus a Covid não está aquela Covid que a gente teve não está severa há uns como anos atrás. estava, né? Não Matando está. todo mundo. Não aí. está, tá? Mas nada impede que, se bobear com ela, comece a haver variantes e Isso que eu ia falar, as variantes. começa a haver problemas novamente. Sim. Graças a Deus, vamos bater na madeira, né, mano? Né, vamos bater na madeira. Graças a Deus. Hoje em dia tá tudo bem, tá? Tá dando aí sintomas fracos, sintomas compatíveis com resfriadinho, coisa e tal, né? Nada assustador, tá? Mas não se pode relaxar. Então, significa que com o carnaval que teve, né, com muita gente no carnaval... Os então, casos aumentaram, né? Aumentaram, mas não tá aquela situação complicada, então, né? Não. Pelos comentários do carnaval, porque teve Não. gente que falava, depois do carnaval, que não sei o quê. E mesmo assim, Sempre muita fica gente isso, né? pode ter pego o Covid e nem sabe, que tenha é. pego. Porque os Sintomas realmente leves. estão fracos. Fraquíssimos, Tão fracos. né? Tá bom. Tá? E, doutor Rubens, a Rita Dutra, no nosso Facebook, está falando assim, boa tarde. Fico indignada com a falta de respeito com certas pessoas. Você sai para caminhar e vê muito lixo doméstico jogado nas ruas. Isso porque temos lixeiro 3 vezes por semana. Concordo, Rita, é difícil. Esse é um grande problema, né? É um grande problema. E um outro problema que a gente enfrenta em relação a isso, graças a Deus que a gente tem algumas pessoas que ajudam e tomam cuidado, como a Aninha Canova, por exemplo, tá? São os cachorros nas ruas. Porque muitas vezes você coloca o lixo, o cachorro vai lá, tá? Rasga o lixo. Vai lá, rasga o espalha lixo pra todo lado. espalha tudo para todo lado, tá? Então, graças a Deus, algumas pessoas ainda se doam e fazem essa boa ação. Aqui eu cito sempre a Ana Canova e outras pessoas antigas. Ana Ema fazia muito isso, a mãe do nosso amigo Gustavo Pulice, tá? Fazia, sempre preocupada com isso. E porque o poder público também, por si só, sempre deixou a desejar nessa faixa. Então é inadmissível, né? A população tem que fazer a sua parte. Tá? Cada um, né? Fazer Cada a sua um. parte. A Tereza, ela está dizendo que no Parque Milênio, André, aqui perto, aqui no Parque Milênio, tem vários terrenos que estão abandonados e estão sujos. Né? Tereza do Parque Milênio, doutor. É aquela história que o senhor falou, né? Terrenos sujos. O cara vai lá com a tampinha lá, com um copinho, joga. Pronto. Sem dúvida. E vai ter. Se você for em todo o terreno, você vai achar uma tampinha. Não tenha dúvida. Não tem como, né? Não tenha dúvida, tá? Mas o que acontece aí? A prefeitura tem os meios, os meios legais, tá? Ela pode dar multa, ela pode, se a pessoa não faça, a prefeitura ir lá e limpar e mandar cobrança, além da multa, tá? Uma série de coisas. Mas, se a prefeitura não limpa nem os dela, como ela vai exigir que a população limpe o dele? Tá? Então o exemplo tem que vir de casa. Então, senhor prefeito, por favor, tá aí a população falando, não somos só nós não, tá? Nós estamos transmitindo o sentimento da população. Então cabe ao senhor ter um discernimento e fazer a coisa funcionar. Doutor, só para a gente tirar dúvida aqui, vou voltar na outra pergunta anterior aqui do Leonardo, do Centro. Doutor Rubens, é verdade que a vacina da Covid causa infarto? É bom esclarecer, né? Leonardo, olha, a gente escuta um monte de coisa, um monte disso, um monte daquilo. Não há nada comprovado em relação a nada, tá? Alguns casos, alguns trabalhos dizendo que tem dado algumas placas trombóticas, algumas coisas assim, tá? Mas, por outro lado, quantos milhões de vidas elas salvaram? Né? Então a gente não sabe, tá? Se essa pessoa que teve um problema, se ela tem alguma outra doença junto, concomitante, né? Isso só o futuro. Porque a realidade de uma vacina, você só consegue estudá-la, os seus efeitos colaterais, depois de 10 anos do uso dela. Exatamente. Tá? E a vacina da Covid foi feita a toque de caixa. Feita a toque de caixa. Salvou milhões de vidas. Agora, saber se pode estar havendo algum problema essa relação alguma coisa ou não, tá? Houveram, sim, muitos casos de infarto em pessoas jovens, casos de trombose, tá? Trombos, etc.
Infelizmente houveram. E será que eles Dá estão fazendo pra- estudo ainda sobre isso? Estão fazendo. Estão fazendo os Mas não no estudos? Brasil. Estão no Não mundo no inteiro. Brasil? No Eles mundo estão inteiro. Estão debruçados sobre fazendo isso ainda. Sim. Estão fazendo sim, tá? Então não dá para jurar nem por Deus, nem por uma coisa, nem por outra. A gente vê a vacina da Covid, da dengue, né? Quanto tempo de estudo, né, doutor? Para sair essa vacina agora, né? Exatamente. Muitos e muitos anos, né? Exatamente. Zé Luiz, Morada do Sol, fala, Zé, bom, a gente falou aqui dos terrenos, tal, etc e tal, ele tá falando o seguinte aqui, ó, Dr. Rubens, a prefeitura, ela precisa também fiscalizar os depósitos de sucatas. O Zé Luiz, Morada. Olha, eu realmente não sei como é que estão esses depósitos de sucatas, né? Alguma coisa deve ser feita. Agora, de imediato, por exemplo, pode-se usar o fumacê nesses depósitos, né? Na região ali do depósito. Porque realmente um depósito de sucata é muito problemático. É muito problemático. Eu acho que ali é um foco iminente do mosquito Aedes, né? Agora, se não houver depósito de sucata, a sucata vai ficar na rua, né? Então é uma faca de 2 gumes. Para algum lugar ela tem que ser levada, tá? Porque senão vai ficar na rua jogada. Tá? Então os depósitos de sucata, agora aí cabe sim se fazer um trabalho em relação ao que vai lá, concentra, fumacê, Isso. faça a Faz a região ali, o supervisão ali, como é que entorno tá, dele, né? dá uma olhada, né? Os Eu agentes acho que também. você não vai inibir 100%, mas você vai melhorar bem. Dr. Rubens, nós Mas bem estávamos... lembrado, viu? Bem lembrado. A gente Obrigado. estava falando sobre as pessoas deixarem os fiscais entrar para estar olhando o seu quintal e tudo mais. No sábado vai ter um mutirão, tá? A prefeitura já está tudo certinho para fazer esse mutirão no sábado para estar entrando nas residências, para estar orientando os munícipes, né? Então, no próximo sábado, aí no centro da cidade, a gente já está até divulgando aqui na rádio para tirar todas as dúvidas da população para o combate da dengue. Que ótimo, que ótimo. Pessoal, abram suas casas, deixem o pessoal trabalhar, que é para o bem de todos nós. Tá? O bem de todos nós. E muitas vezes você abre a sua casa, deixa entrar, mas o seu vizinho não abre, tá? O pernilongo não tem muro, ele passa por cima do muro, tá? Então, vocês têm que colaborar e o seu vizinho também tem que colaborar. A região, o seu entorno tem que colaborar, porque senão uma andorinha só, e nesse caso faz verão, tá? Se ficar um foco ali no meio, uma casa com foco ali no meio, e tiver, ele vai para todos os vizinhos. Para todos os vizinhos. Não há muro que segure o mosquito, não. A Dinalva Marquezin está falando aqui no Facebook. Trabalho aqui em frente às escadarias do lago. Dá medo de ver os lixos aqui nas escadarias. Tem de todo tipo. Tem lixo, copo, garrafa, tudo. Ela falou assim, e se colocasse várias lixeiras nas telas? Então, é tudo o que a gente está falando. Se você colocar as lixeiras na cidade toda, né, não é só no lago. Não só no lago. Não é só no lago. Se você fizer uma parceria pública-privada, fala, a prefeitura não tem dinheiro, não vai custar nada, poxa. Não vai custar nada. Não é? Faça ali, a pessoa vai fazer, as empresas vão fazer a troco de publicidade. A troco de publicidade, tá? E nada impede, a prefeitura é obrigada a fazer a propaganda institucional dela, tá? Nas rádios, nos jornais, etc. É obrigado até por lei, tornar público aquilo que ela faz, tá? Então, aí nessas ocasiões, nada impede que ela elogie. Né? Ó, queremos agradecer a empresa tal que ela fez, a empresa tal que ela fez, a empresa tal que ela fez. Não é? Você não tem as empresas amigo das crianças? Não existe um trabalho nesse sentido no mundo inteiro? Tá? Então, nada impede que você faça um trabalho, empresa, amigo da população. Tá? Amigo da cidade. Né, André? Entra naquilo que nós falamos, né? Das parcerias. Planejamento, Exatamente, parceria. exatamente. E Simples vai no assim. planejamento, né, André? Isso é tudo. Tem que fazer o planejamento, ter as parcerias, tem que ter todos. Ô, doutor, a Célia aqui, do Jardim Colonial, parabenizando, né, a nossa programação aqui, dizendo, ó, parabéns pelo programa, bastante orientativo. É aquilo que eu falo, viu, Célia? É um serviço de utilidade pública, doutor. Pessoal, parabenizando aqui o Descalvado em Destaque desta quinta-feira. André, eu tenho ficado cada vez mais satisfeito, porque Que bom. eu acho que disse aqui em outras ocasiões, eu gosto de ir no mercado, trabalho com o povo, atendo muita gente o dia todo, e cada vez mais as pessoas têm falado que têm escutado nosso programa e elogiam. E falando e dizendo, eu escuto isso muitas vezes, falo, doutor, o senhor está falando aquilo que a gente gostaria de falar. É aquilo que a gente gostaria de ouvir que alguém falasse.
Então a gente agradece muito, principalmente o apoio de vocês. E o que o Luiz acabou de falar aqui, ó. Fala, Luiz. Abração, Morada do Sol. Valeu pela sintonia de vocês, o pessoal que tá com a gente. O Luiz acabou de falar aqui, ó. André, nada como ouvir uma pessoa que entende do que fala. Parabéns, doutor Rubens. É o Luiz do Morada. Muito obrigado, Luiz. Um grande abraço aí pra minha querida Morada do Sol. Muito bem. Vamos lá, Mônica, mais alguma coisa por aí? Acho que é isso, André. É? Deixamos o recado, né? Ah, com certeza. E que recado, hein? Só avisando. Serviço de utilidade pública. Só avisando a população, então, que no próximo sábado, mutirão de combate à dengue, tá? O mutirão está chegando no seu bairro, fique atento à data. É no centro da cidade, no dia 24, no sábado. Receba os agentes que visitam casa a casa e trabalham preventivamente para cuidar da saúde da população, tá? Juntos venceremos o mosquito, com certeza. E para mais informações, se alguém tiver alguma dúvida se realmente é agente da saúde, se não é, pode estar ligando, entrando em contato no WhatsApp, é o telefone 19 3583 6012 ou 19 3583 5680, tá bom? Para tirar dúvida. Às vezes a pessoa fica com medo, né, de receber os agentes, a gente vê aí tantas pessoas fazendo. Hoje em dia o brasileiro tem. É aquilo que nós falamos aqui, exatamente. Né? O Brasil não é para amador, mas não. Não é mais para amador. Profissional. Então, se você tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato pelo telefone ou WhatsApp, ok? É isso, André? Eu, na minha casa lá em Porto Ferreira, o pessoal vai lá, a gente recebe muito bem, o pessoal entra no quintal e olhou ali no quintal, viu, tá tudo certo, André, beleza, tá certinho, você tá cumprindo aí seu papel. A gente fica muito satisfeito de saber que a gente tá cumprindo. É isso que a gente sempre pede para as pessoas, né, doutor? Cada um fazendo a sua parte, cumprindo seu papel porque é um negócio muito sério, né? É gostoso a gente ouvir essa frase, né? Você está fazendo sua parte. Sua parte. Você tá Eu cumprindo faço seu a papel. minha, Mônica, eu acho que é fundamental. Acho que todos cada nós, um fizer a sua parte, Exato. Depende de cada um. As coisas se tornam mais fáceis. Depende de cada pessoa, Mas, né? Que a vida não é fácil, a vida é difícil, tem muita coisa que precisa ser feita, né? Nós cansamos de falar que quem mais precisa do poder público é a população mais carente. Tá? Então é para essa população que a prefeitura principalmente tem que trabalhar. Tá? Ela tem que ver o que essa pessoa, o que essa população precisa e ajudá-la cada vez mais. Porque o resto, aquele que tem uma condição financeira melhor, de um jeito ou de outro ele acaba se virando. O pessoal tá acostumado aqui no finalzinho da nossa live aqui, né? A gente sempre faz aquela perguntinha famosa. Tá com fome já, doutor? Pode descontrair um pouquinho, né, gente? Já pintou. E como, viu, André? Chega essa hora, não tem jeito de fugir, né, doutor? Pena que não dá para começar um pouco mais cedo. Mas tá bom, tá brincando. Doutor. Tá ótimo. Doutor, eu vou lá pro estúdio da 98.7 e mais uma vez agradecendo a participação de todos, a audiência pela rádio, pelo Facebook. Luquinhas, um abraço, nossa produção também, como sempre, empenhada. O pessoal pode também, né, Mônica, depois assistir no Facebook, né, a qualquer hora, de manhã, tarde, escolha o horário que você quiser. No YouTube, no YouTube, é verdade, produção, valeu. O YouTube, nós estamos com o nosso YouTube do Regional Notícias também, com o Facebook, você escolhe o horário que você quiser e curta bastante as nossas lives pelo Facebook e agora também no YouTube. Pode assistir a qualquer momento. É um serviço de utilidade pública, muita notícia, muita informação aqui que você realmente teve nessa quinta-feira, falando aqui da nossa pauta e o assunto dengue. Vou lá, doutor, abração, até André, semana te agradeço, que vem, viu? muito obrigado aí pela colaboração com a gente. Tamo junto aí. Mônica, vou deixar com você finalizando que eu tenho que fazer aquele link lá da gente passar do Facebook pra rádio, tá bom, Mônica? Vamos lá, a palavra é contigo agora. É isso, esse foi mais um Jornal da Regional, né? Descalvado em Destaque com o Dr. Rubens. Quinta-feira que vem estaremos aqui de novo, né, doutor? Com certeza, Mônica, um prazer, né? Além disso, deixa eu fazer um pouquinho de merchan aqui. Sábado agora também, além da dengue, aqui vai estar o Dr. Nicolas. O Dr. Nicolas Rezende, exatamente. Então, vamos estar falando sobre estética facial e corporal. Oftalmologista. Graças a Deus, a gente, como pai, fica muito satisfeito dele, que foi muito bem aceito. Eu agradeço a vocês, população de Descalvado, meus amigos, minhas amigas. Foi muito bem aceito aqui, ele está muito satisfeito, tá, de estar por aqui, de ter voltado para Descalvado e estar colaborando com vocês. E agora, abrangendo uma nova área, ele vai estar aqui sábado, batendo um papo com todos. Vai estar explicando para vocês. Também os microfones abertos, né, para quem tiver dúvida em relação à oftalmologia, em relação à estética. WhatsApp, Facebook. E você, como é amiga dele pessoal, né, Mônica? Vamos estar aqui. Vai estar aqui batendo esse papo com ele. Vai ser bacana demais. A partir das 11 horas, no sábado, não percam no Jornal da Regional, tá bom? Dr. Nicolas Rezende. Então, Mônica, muito obrigado pela colaboração de vocês. E mais uma vez a gente espera ter colaborado de alguma forma para ajudar a resolver um pouco os problemas da nossa cidade. São muitos, não são fáceis, mas em conjunto a gente vai conseguir chegar lá, tá?
Beijo no coração, meus amigos, minhas amigas. Fiquem com Deus e uma boa semana. Até mais, Dr. Rubens, até mais, ouvintes da Rádio Regional, pessoal que acompanha os internautas da live no Facebook Regional FM Descalvado. Daqui a pouquinho estarei ao vivo com vocês no Super Tarde Regional. Um abraço e até mais.